FM Chique Chique, a 10 da cidade. 99. Olá, meus amigos da FM Chique Chique, nossos ouvintes do programa Frente a Frente. Estamos dando início aqui mais uma edição neste dia 9 de novembro de 2024. Hoje teremos a presença como nosso entrevistado Dr. Paulo Júnior Meira de Freitas, grande fisioterapeuta aqui da nossa cidade, da empresa Fisiocop. É isso, às vezes faz confusão com Fisio Saúde, mas é Fisiocop. Temos também aqui que registrar a ausência aqui dos nossos amigos Adriano Brito, que costumeiramente é o apresentador aqui do programa, e Guilherme Lapa. Ambos estão fora do município, resolvendo situações particulares. De imediato eu vou fazer uma breve apresentação aqui de Dr. Paulo, para que nossos ouvintes que não o conheciam passem a conhecer um pouco da sua história, que é longa, mas faremos aqui um pequeno apanhado do que representa Paulo Júnior Meira de Freitas. Paulo Júnior Meira de Freitas, filho de Paulo Sérgio Almeida de Freitas e deles Beatriz Meira de Freitas, nasceu em 20 de agosto de 1988 na cidade de Presidente Dutra, estado da Bahia. Em 2012, graduou-se em fisioterapia pela Faculdade São Francisco de Barreiras, FASB. Em seguida, conduziu seus estudos de pós-graduação traumato-ortopédico na Faculdade Nobre de Feira de Santana, conhecida como FAM, por 2 anos, tornando-se especialista em ortopedia e traumatologia, concluído em 2018. Após 4 anos de formado, deu início a mais um curso de especialização em reeducação postural global, RPG, pela Faculdade Nobre de Feira de Santana. Outro sim, fez cursos de aprimoramento na Clínica Fisio-Saúde de Irecê, com o Dr. Nogueira, e de osteopatia e terapia manual na Faculdade São Francisco, na cidade de Barreiras. Paulo Júnior passou por todos os setores do Hospital do Oeste, como terapia intensiva, UTI adulto e pediatra, emergência balneal, terapia e enfermaria. De volta para a sua região, experimentou a condição de prestador de serviço solidário na ABAI e APAI, tendo ainda sido convidado por Dr. Marcel a fazer parte da clínica Fisioesporte em Irecê, e na mesma cidade foi convidado também pela clínica Fisio-Saúde, a qual se dedicou por 1 ano até vir com sua filial para a cidade de Xique-Xique, onde foi firmada uma junção da COP com a Fisio-Saúde. É importante destacar que Paulo Júnior agradece muito a Deus em virtude de haver sido convidado a abraçar este projeto, de vir para Xique-Xique, e principalmente por vê-lo tendo enorme sucesso diante dos seus clientes. Há anos, totalmente familiarizado com esta cidade, parte da sociedade da empresa aqui instalada e se sente imensamente feliz por residir aqui, vista que o povo xique-xiquense abraçou tal projeto de forma muito calorosa e hospitaleira, levando-o a ter um grande apreço por Xique-Xique, onde tem crescido como profissional e como cidadão. De início, doutor Paulo, eu quero aqui agradecer a sua presença, aceitar o nosso convite, porque eu entendo que é de grande importância falar deste assunto que é a fisioterapia. Eu gostaria, assim, como primeira pergunta, saber de você, pela definição, o que é a fisioterapia, né? Quais serviços ela trabalha, quais são as situações que é necessária a presença de um fisioterapeuta? Bom dia a todos os ouvintes da rádio FM Chique Chique. Bom dia, Márcio. Bom dia a nosso amigo Edilson Rocha. Obrigado pelo convite. A fisioterapia é um curso muito importante hoje na nossa sociedade, né? É ela quem traz e dá mobilidade ao povo, é quem reabilita
é quem dá promoção e prevenção nas doenças musculoesqueléticas, principalmente. Certo. Eu tenho muita curiosidade, e sempre que fazemos aqui as edições do programa Frente a Frente, doutor Paulo, é sempre informar, perguntar ao entrevistado o que o levou a estudar determinada profissão, fazer inclusive universidade, que é o seu caso, para se formar na área. E eu gostaria de saber de você como foi que aconteceu. A fisioterapia fazia parte de projetos seus, era parte dos seus sonhos, como isso aconteceu? Não, a fisioterapia não fazia parte dos meus sonhos. Primeiramente eu tentei academia em Juazeiro, e depois não deu certo, acabei mudando de opinião devido a um primo meu que conhecido como Alan, trabalha hoje no Hospital Regional de Irecê, na UTI, e aí ele já estava em Barreiras estudando fisioterapia, a gente conversava um pouco, e aí eu comecei a gostar, achei interessante algumas coisas que ele me mostrava e acabei optando pelo curso e estou super satisfeito até hoje. Eu posso garantir a você, doutor Paulo, que você fez a escolha certa. Não que eu tenha algo contra a agronomia, de forma alguma, mas é que esta profissão de fisioterapeuta caiu bem no seu trabalho, né? Na sua escolha, porque hoje você é referência aqui em Xique-Xique. As informações do seu trabalho, da sua clínica, são maravilhosas. As pessoas falam bem do atendimento. Inclusive, eu tenho uma das minhas filhas que foi lá atendida e muito bem atendida. Então, você, com certeza, doutor Paulo, fez a escolha certa. Não tenho nenhuma dúvida. Obrigado. Mas, doutor Paulo, eu gostaria muito de destacar a fisioterapia, lógico, de forma nacional, até internacional, mas de início, assim, para começar esse bate-papo para os nossos ouvintes do Frente a Frente, é que você falasse um pouquinho sobre o trabalho da fisioterapia aqui em Xique-Xique. Por exemplo, quais são os casos, qual a maior demanda que vem ocorrendo aqui na cidade quando se procura o especialista em fisioterapia? Bom, hoje a gente, na minha área, né, porque a fisioterapia ela tem várias áreas, né, tem a área pediátrica, a parte de pediatria, aí tem a área de de dermatologia, e por aí vai. Tem a hospitalar, né, e aí a que eu fiz a minha especialização foi a área de ortopedia, né, de traumatologia, fisioterapeuta especialista na área de traumatologia. Então, para mim, o que vem geralmente são pacientes da área de ortopedia, que a gente pode estar citando aqui várias patologias, né, que está incluso hoje dentro disso. São uma demanda grande. E tem outras, tem a parte da parte neuro também, que aparece um pouco, que é justamente através de... Hoje o que está acontecendo muito é acidente de moto, né, e tem aparecido bastante lá pra gente ultimamente. Então, tem umas patologias aí que realmente a cidade em si tem passado por alguns problemas sérios. Isso aí. Eu tenho observado aqui na cidade já faz tempo que moto em Xique-Xique, se não for bem utilizado, bem usado, realmente ele causa acidentes. E nós vemos aqui no dia a dia, doutor Paulo, muitos riscos que certos motoqueiros, motociclistas colocam as pessoas, né? Principalmente transeuntes. Muitas vezes você está atravessando uma rua, está caminhando e lá vem motos que são empinadas, né, pelos seus pilotos, colocando em risco a vida das pessoas. Eu mesmo já passei por isso, né? Fiquei muito nervoso, me recordo que estava com minha filha e foi por muito pouco, ali foi Deus mesmo que nos protegeu. Esse moleque, porque ali não era um rapaz, era um moleque de uns 14, 15 anos, com moto, e ele empinou a moto lá. Quando foi para descer, ele desequilibrou e foi para o meu lado.
e por muito pouco ele não me pegou. Então eu vejo que é muito grande o risco, inclusive eu gostaria que as autoridades, principalmente as policiais, adotassem providências, porque eu mesmo não estou nem aí com esses meninos. Eles cuidam da vida deles. Se morrer, se sofrer um acidente, eu não tenho pena, porque eles estão se arriscando a própria vida. Mas eu lamento e fico com pena das vítimas, pessoas inocentes que muitas vezes estão andando com seu veículo também, de motocicleta, e sofrem um acidente justamente por essa turma de irresponsáveis. E eu gostaria, dentro aí deste tema, de saber se é muito grande a procura de pessoas, de pacientes com esses acidentes, né, causados por motocicleta. É um assunto muito interessante para a gente estar conversando. Eu estava conversando com esse primeiro, doutor Alain, que ele trabalha diretamente na UTI hoje do Hospital Regional, e aí a gente buscou alguns dados, né, agora que já chegou o tempo que de 10 leitos, 7 eram ocupados por TCE, que é traumatismo crânioencefálico, através de um acidente de moto. E o que é mais interessante, Irecê tem um grande número de motos, entretanto, a maioria das pessoas que estão lá são das cidades circunvizinhas. Por quê? Porque as pessoas, elas, na nossa cidade, circunvizinhas, não utilizam o capacete, né? Então, o capacete é uma prevenção ali. E nossa cabeça ela é muito sensível, qualquer pancada que der, corre sérios riscos de ficar paraplégico, em cima da cama pro resto da vida, né? Inclusive, eu estou agora com uma demanda boa lá sobre isso, né? E pior que de tudo, são pessoas jovens, 16, 17 anos, né? Eu acredito que comigo tem uma boa parte, com outros colegas fisioterapeutas também tem uma outra grande parte, e não para de chegar. Então, tá um caso muito sério, né, preocupante. A gente já se discute isso como um problema de saúde pública hoje na nossa região, né? Acidente de moto hoje já virou um problema de saúde pública. Quando não é um TCE, é um trauma, né, com fraturas graves, e aí começa a superlotar as emergências, e não consegue dar conta mais de tanto trauma, de tanto problema ocorrido 90% por acidente de moto. Então, a partir daí, gera um problema de acarretamento aí, né? Por isso que demora essa regulação, né? Então, eu acho que precisa rever muito sobre isso, né? É um problema que já está na hora de começar a analisar. Principalmente o próprio jovem, né, novo, já em cima da cama, sem saber se está vivo, se está morto, e quando escapa, fica com sequelas graves, então é horrorizante, né, que a gente está vivendo ultimamente sobre isso aqui. Você falou sobre o capacete. Todos sabemos que o capacete realmente é um acessório indispensável, faz parte aí da Lei Nacional de Trânsito. Se você observar um percentual, qual percentual você apontaria como satisfatório que realmente leva... Lógico que nem sempre consegue Sim, claro. salvar, Sim. mas a probabilidade de salvar, pelo menos, evitar a perda da vida, qual percentual você daria para quem usa o capacete? Uns 90% aí. 90%? Acredito que uns 90%. Eu acho até bastante. Porque a alto. maioria dos que a gente atende são TCE mesmo. Quando tem um trauma raquimedular, que é outro problema, que atinge a medula, aí não tem jeito, o capacete não ia impedir isso. Mas, quando o TCE é ocasionado no crânio mesmo, no crânio encefálico, aí sim ele protege, desde que o capacete não esteja com a data de validade atrasada. Porque o capacete tem validade também. Então, tudo isso é preciso olhar tudo isso. Não adianta você também usar um capacete antigo, já velho, sem... porque se você bater a cabeça, não vai resolver muita coisa, porque se muitos não sabem, capacete tem prazo de validade. No caso de Chique-Chique, qual é a média? Qual a idade em média? Qual é a idade que mais você observa, você percebe que são vítimas desses acidentes? 17 anos a os 20, por aí. Não, até menos.
15 anos, já tem menino de 15 anos aparecendo aí pra gente com fraturas e tal, mas a maioria é de 17 a 20 anos. Ou seja, garotada. É, tudo garoto, tudo novo, a galera nova aí precisa um pouco de atenção com isso aí. Eu estava ali falando sobre esse quase acidente que eu sofri anos atrás. Era um garoto de uns 14 anos. E na época eu me recordo que eu vim imediatamente aqui para a rádio, meio-dia, me deram espaço. Eu muito nervoso, mas muito feliz. Eu entendo. Estava levando para a escola, os dois de capacete, normais. E por pouco nos pegou. E na época, uma das reclamações que eu fiz foi essa, que os pais tinham responsabilidade. Porque muitos desses meninos que têm motocicleta, que sobe e desce a avenida aí, colocando em risco a vida das pessoas, são os pais que dão moto. Hoje em dia os pais estão dando celular, quando não dão celular e tem condições financeiras, estão dando motocicleta para meninos com menos de 18 anos. E eu acho isso uma tamanha irresponsabilidade. E eu gostaria de saber de você, se quando acontecem esses acidentes, procura-se o fisioterapeuta, e os pais aparecem nessa hora? Infelizmente, felizmente, aliás, os pais aparecem, né? Nesse momento é quem está junto deles o tempo todo, fica preocupado e tudo mais, mas precisa ser mais rigoroso com isso, porque o que está em jogo é a vida, né? E ninguém quer perder um filho, né? Ou então ver um filho acamado pro resto da vida. Precisa-se que os pais tomem mais atitude para que isso tenha um pouco menos relevância ultimamente, para ser diminuir mais essa questão dos acidentes. E uma boa conversa sempre é bom, né? Mas só os pais não vai resolver, precisa também as autoridades tomar um pouco de mais atitude, né? As blitz são feitas anualmente, né? E às vezes a gente entende que muitos ali passam por problemas e acaba sendo prejudicado, mas infelizmente não tem outro caminho, né, a ser tomado. A maioria dos pais, ao chegar na clínica, o filho lá acamado, acidentado, ele se surpreende ou não? Na maioria das vezes. Porque às vezes os pais não sabem que eles estão aprontando. Ou não? Acho que não, viu? Sabem? Sabem. A maioria chega, eu já disse a ele que não fizesse isso, mas a maioria assim já chamou atenção, mas tá bem complicado. Mas sempre quer estar fazendo os gostos, né? Isso aí acaba prejudicando depois. E é o que eu falo sempre, eu já vi pessoas andando com capacete no cotovelo, né? Aí quando vê a polícia, põe na cabeça. Sem lógica. Porque, quando dá tempo. Porque assim, a multa é 500 contos, você paga a multa, tira a moto e a vida. Agora, você vai falar uma coisa aqui muito engraçada. Não deixa de ser engraçada com relação ao uso do capacete no cotovelo, né? No braço. E eu percebo que parece que a maioria é mulheres. E há um motivo muito simples de se explicar. Elas vão para o cabeleireiro, saem de lá lindas, maravilhosas, preparadas para ir à festa à noite, um aniversário, casamento, que seja. E elas receiam de pôr aquele capacete na cabeça e desalinhar os cabelos. Concorda? Concordo plenamente. O homem também faz isso, mas é menos, né? Muitas vezes o homem alega que é o calor que o capacete causa aí, e leva o capacete ali no cotovelo. Mas precisa rever isso daí, não pode não. É verdade. E já teve casos de bis, que eu diria o seguinte, repetição, o mesmo jovem que se acidentou de moto, passa algum tempo, olha ele de novo. Já. É mesmo? Já teve vários. Já houve casos assim, de um que foi uma vez, na segunda já se soube da notícia que não foi nada boa, algo mais sério, de deixar o deficiente para a vida toda, para o resto da vida, e às vezes óbito. Já aconteceu também, devido à teimosia? Já, a gente conhece todos eles aí que passam por nós, né? Ficam um bom tempo fazendo fisioterapia, e a gente vai para a rua depois de recuperado, passa um ano, 2, volta novamente, todo machucado, todo, né? E aí
Teve um paciente há 3 anos atrás que sofreu um acidente de moto. Não foi um TCE, mas ele fraturou o colo do fêmur e ficou em casa, num povoado. Isso eu queria também alertar as pessoas que quando acontecer esse tipo de coisa, não fique tentando curar dentro de casa, que esse jovem quase perde a perna por conta disso. Eu entendo a questão cultural do pessoal da zona rural, mas é preciso ter mais cuidado quando houver esse tipo de coisa, para não tentar cuidar dentro de casa, né? Esse garoto mesmo ficou 30 dias dentro de casa, tentando curar com aquelas, né, que eles usam, casca de pau e chá e aquilo tudo. E desde então, quando chegou aqui para nossa equipe avaliar, ele já estava com a necrose, né, grau avançadíssimo. A necrose é o quê? A necrose é o desgaste já com falta de sangue na região da cabeça do fêmur ali e junto ao corpo onde teve a fratura. Aí gira um processo inflamatório, um processo inflamatório já bem grave, né? E aí isso pode gerar uma sepse, né? E ter que poder até morrer, né? Então foi descoberto essa necrose e de antemão nada de notícias boas para dizer que poderia perder a perna, né? Aí, o doutor Tarcísio Barreto conseguiu fazer a cirurgia dele e ele tá bem hoje aí, mas eu vejo ele na rua aí sempre andando com a moto de forma irregular, né? Então não aprende, né? Mas quando ele parou o tratamento, é porque ele sentiu algo? É porque estava incomodando? sem cessar a dor não passava, né? Então aí ele indicaram a nossa clínica lá para ele. Essas dores já vinham desde o primeiro momento? Desde o primeiro dia da fratura, né? Então é um alerta, né? Que eu deixo aí para as pessoas que não tentem tratar certas patologias dentro de casa, aliás, nenhuma, né? Verdade. Doutor Paulo, essa turma aí de jovens, principalmente jovens, claro que até pessoas já com uma idade avançada anda aprontando, que eu também já vi, mas a juventude é a grande maioria, pelo menos aos meus olhos é o que eu tenho percebido aqui na cidade de Xique-Xique. E vou contar aqui um pequeno relato de alguns anos atrás aqui em Xique-Xique. Não vou citar o nome da pessoa que me contou. E aí fica as pessoas para julgar, mas segundo a lei ele teria agido errado. Eu explico. Esse amigo meu, ele estava de carro, daqui a pouco passa um jovem menor de moto, empinando, fazendo aquelas presepadas aí pela rua. Aí em determinado momento, já diante do carro dele, ele cai, se espatifa, fica lá gemendo, e esse motorista, ó, vazou. Foi embora, não prestou socorro. E deixou muito bem claro, não teve pena. Porque, segundo ele, estava desafiando a morte, né? E aí, eu perguntei, e depois você viu esse rapaz? Vi. Uns 30 dias depois, eu encontrei com ele. Assim, olhei para ele, ele olhou para mim, morrendo de vergonha, todo sem graça, constrangido. Então, qual a sugestão que eu daria para o jovem? Quem sou eu para dar sugestão? Mas pelo menos uma opinião. Não faça essas presepadas, porque você pode correr esse risco. Uma outra pessoa poderia tê-lo socorrido, não é? Não teria demorado tanto tempo a prestação de socorro. Tem gente que tem sorte de ser atendido imediatamente, mas tem uns que não tem essa sorte. E a depender da demora, pode perder a vida, não é? E eu gostaria que você dissesse um pouquinho sobre a orientação que profissionais dão a esses jovens. Vocês chegam ou apenas faz o tratamento? Não, procura. A gente tenta, né? Não é o nosso dever. Isso. Né? A gente está lá mais para fazer a nossa parte, que é reabilitar ele e devolver ele de volta para a sociedade. Então, mas assim,
a gente sempre tenta dar, né, falar, ó, já que você está conduzindo, conduz com responsabilidade, use o capacete, ande devagar, essas coisas a gente está sempre falando, aí a gente alerta dos riscos. Ó, você quebrou a perna, mas você poderia estar hoje acamado para o resto da vida, ficar paraplégico, você poderia ter tido um TRM, um TCE, e aí seria muito mais grave. Aí eles ficam preocupados. Quando a gente fala assim, naquele momento, mas depois eles esquecem de tudo, parece. Apaga tudo, né? Parece que deleta. Mas a gente está pelo menos orientando, sim. Não é falta de orientação. Né? Eles ficam repetindo que já errou. Se insiste é porque, não vou falar a palavra aqui, porque a gente vai respeitar nosso ouvinte. E com relação, doutor Paulo, aos acidentes domésticos, que a gente tem acompanhado muito pela televisão, nas redes sociais, pessoas até que perderam suas próprias vidas com acidentes. É gente que cai lá do forro que estava consertando, trocando a lâmpada, cai da escada. É a pessoa já idosa, porque já tem dificuldades para andar, estava com vontade de fazer xixi, o neto não estava ali por perto, vai abrir o banheiro, escorrega, bate a cabeça lá no vaso sanitário. São situações muito, muito tristes, mas que causam mortes, causam óbitos. Isso causa morte, dependência, pro resto da vida às vezes. Os idosos, a gente dá sempre algumas dicas para quem tem idoso dentro de casa, que evite tapetes, né? E que o banheiro seja adaptado, feito uma ergonomia com o fisioterapeuta para avaliar todo o espaço e deixar aquele espaço adequado para o idoso, evitar batentes, evitar tapetes. O banheiro e a cerâmica tem que ser ideal para eles, para evitar o máximo de escorregar. Então tem todo um processo por trás disso aí que ajuda bastante. Então, se você procurar o paciente procurar um fisioterapeuta para fazer uma ergonomia, que é ergonomia, deixar tudo dentro do padrão, né? Então, precisa ter cuidado bastante com esses idosos. E o acidente, eu sempre falo que a gente sabe que o acidente, às vezes, na maioria das vezes, pega de surpresa, mas a gente pode estar evitando o máximo possível. Tudo é prevenção. Se você vai trocar uma lâmpada e a escada ela não está bem ajustada, você já está sabendo que vai correr o risco dela cair. Então, tudo é questão de prevenção, cuidados na hora de executar qualquer coisa. Adequar a casa. Né? Isso, tem que adequar. Um quarto, por exemplo, um banheiro, no caso de banheiro, os idosos sofrem muitos acidentes dentro de banheiros. Muitos. O risco é maior para um banheiro grande, onde as paredes ficam distantes, né? Ou o banheiro com paredes, banheiro pequeno, onde ele tem condição dele tocar toda hora o braço nas paredes. Faz diferença isso? Não, o ideal é que seja maior um pouco o banheiro. Até porque a gente, quando se trata de idoso, a gente não só tem que avaliar o tempo que ele está andando, tem que avaliar o tempo que ele, às vezes a maioria vai para cadeira de roda, por conta da idade, a velhice chega, né? Então tem que ter um espaço também. Então já pensando no geral. Para manobrar, para movimentá-lo, entendeu? Para o idoso, qual o tipo de trauma que tem acontecido? Fêmur Fêmur e os ossos do carpo da mão, mas o maior é fêmur. Cabeça não. Cabeça tem, mas é pouco. É menos. É porque sempre a cabeça ela só bate por último, né? Depois que o corpo bate todo é que a cabeça vem. Mas acontece também. Mas acontece. Por exemplo, como você citou aí, se for para bater em algo como no vaso sanitário, né? Aí a cabeça bate com muita força. Já para o chão não, porque já bateu o braço, já bateu cintura, aí ela já chega quando vai bater na cabeça, ela já chega com menos força. Como se tiver algo mais alto, aí sim ela pode machucar e dar um TCE. Aí o TCE tem que ser avaliado na escala de Glaucus. Eu vejo que tudo quanto é equipamento, carro, moto, qualquer instrumentos, computadores,
sempre é necessária a manutenção. Não há como escapar disso. O tempo vai, né? Vai danificando o aparelho, vai se desgastando. Realmente é necessária a manutenção quando não precisa até de comprar um novo para substituí-lo. E eu tenho muita preocupação com relação ao vaso sanitário, porque a gente acompanha também nas redes sociais e eu já vi inúmeros acidentes. É tanto que quando eu vou ao sanitário que eu desconheço, a primeira coisa que eu observo é o vaso. Se está firme, está seguro. Por quê? Pessoas já sofreram acidentes gravíssimos de cortar mesmo as nádegas, de causar hemorragias, umas coisas muito, muito feias. Nesse aspecto, a fisioterapia também entra? Não, porque aí, na verdade, assim, a gente pode orientar a fixação do produto, do vaso, né, tal, mas na qualidade do produto, não, né? Isso aí é um pouco, assim, fora da gente, né? Crianças também sofrem, lógico, acidentes, né, domésticos, perdem vidas, infelizmente. Isso. O fisioterapeuta tem atendido mais, no geral, o idoso ou a criança? A parte da terceira idade maior. É maior ainda, né? Da criança, no caso, qual o tipo de acidente que mais é corriqueiro? A criança é fraturas, mas é muito menos. Porque o braço da criança, ele é igual um galho verde. Ele é difícil de quebrar. Né? O galho verde, você enverga, ele não quebra. O braço também chega a envergar, mas não quebra. Então, dificilmente você vai ver uma criança com fratura, só quando o trauma for muito grande. Né? Aí a gente consegue, até para identificar uma fratura na criança é bem complicado. Não é qualquer médico, não é qualquer profissional da saúde que consegue identificar, não. Eu vejo muitas mães, doutor Paulo, eu digo mães porque muitas vezes o pai que trabalha e a mãe fica em casa cuidando da criança. Apesar que isso tem mudado bastante, mas ainda existem muitas mulheres que ficam apenas em casa, cuidando do lar e cuidando dos filhos, sobretudo os pequenos. E eu já conheci muitas mães daquela que não aceita o seu filhinho pequeno brincar de jeito nenhum. Aquele medo, aquele temor de sofrer um acidente, de cair. O menino com vontade de jogar futebol, de chutar aquela bolinha, a mãe não deixa de jeito nenhum, com medo de uma queda. Qual a orientação você daria? Aí não pode, né? Porque a criança, ela precisa ter contato, ela precisa correr para ela ter a infância dela, ela ter o que é mais de criança mesmo. Isso aí precisa adquirir anticorpos, precisa estar pegando de terra, nevar, precisa estar sofrendo pequenos traumas, porque assim, aqueles pequenos traumas que a gente fala leves, isso faz o osso dele ficar mais forte, entendeu? Então a pisada, correr, isso vai deixando o osso mais forte da criança. Isso já é comprovado cientificamente. Quanto mais a criança corre, mais ela pisa, mais os ossos dela vão se reajustando, vai ficando mais forte. Nós temos aqui inúmeras empresas, várias empresas aqui na região, têm seus funcionários, trabalham com áreas assim perigosas, né? Sobem escadas, sobem torres, por mais que usem equipamentos de segurança, que é sempre importante usar. Os IPIs, né? Mas às vezes uma queda pode machucá-lo, criar danos muito, muito sérios. Como que tem sido isso dentro aqui de Xique-Xique? Isso tem acontecido? Tem sim, tem também, tem bastante. Quando sofre não um trauma específico, mas também como desencadear problemas de coluna, né? Que desencadear uma hérnia de disco, uma discopatia degenerativa, e por aí vai. Lesão, uma neurotimese, uma neuropraxia do nervo por conta do esforço, que é uma laceração do nervo, ou então uma lesão parcial do nervo, lesões ligamentar, tudo isso de acordo com esses excessos de peso, de força e de movimentos diariamente já pode acontecer e acontece, e a gente está aí também atendendo sempre esses pacientes aí. E as academias, doutor Paulo? Agora fiquei curioso, porque eu vejo uma turma aí,
levantando aqueles ferros que são muito pesados. Muitas vezes eles não pedem ali a orientação do instrutor e pegam um peso extremamente acima, sei lá, do limite. Na verdade, isso aí tem sido corriqueiro também, mas a culpa nem é sempre do instrutor, porque eu já vivenciei dentro de academia e o instrutor tá dando X peso e a pessoa querendo pegar mais peso. Então, ela tá correndo risco por ela, né? Mas eu acho que o instrutor deveria bloquear, né? Não deixar, porque é ele que é o responsável. Então, precisa-se ter bastante cuidado com isso, porque a academia pode trazer lesões irreversíveis também, viu? A gente tem pacientes aqui, eu tenho também, recebo diariamente pacientes com lesões de joelho, de coluna, devido à carga excessiva de forma errada. E o exercício, às vezes, mesmo que esteja da forma correta, e a pessoa relatar dor, ela não tem que continuar aquilo ali, porque o corpo está reclamando, mesmo que esteja da forma correta, ela não pode continuar, porque o corpo dela está reclamando daquele movimento que ela não está preparada para fazer aquele movimento. Então, precisa ter bastante cuidado com isso aí também. Quando você fala que o corpo está reclamando, não significa, por exemplo, que o homem, geralmente o homem usa mais o braço, né? Eles vão na academia, eles se preocupam mais com essa parte dos braços. As mulheres, e parece que são mais as pernas. Quando o corpo cobra, você entende que é todo o corpo, várias partes do corpo, ou só essa parte da cintura para cima aí, os braços? Não, o joelho pega, por exemplo. Depende do exercício que você está fazendo, né? Depende do exercício que você está executando e depende a forma que está fazendo. Se você está fazendo braço, geralmente, se estiver fazendo de forma errada, a parte do corpo que vai reclamar é a coluna lombar ou a coluna tóraco-lombar. Se você vai fazer um agachamento e o corpo não está sentindo bem, geralmente reclama no joelho, né? Tem todo um amparo para isso aí. Se tá respeitando a angulação, tá fazendo 90 graus, tá tudo certinho, mas o joelho tá doendo, não pode continuar. Isso é válido também para as mulheres? Para todo mundo. Então, precisa rever, né? Fazer uma consulta com um especialista, porque muitas vezes a pessoa tem uma condropatia patelar, uma tendinite patelar, que já está ali instalada há muito tempo. Então, tem que rever, né? E quem tem problemas para dormir, que acorda com problemas no corpo, sentindo de um lado, tem pessoas que só dormem de um lado, porque se dorme do outro, o braço dói. Isso já é papel, já é atribuição do fisioterapeuta? Também. Também? Isso muitas vezes é causado por quê, doutor? Porque a pessoa alega, olha, eu não caí, eu não levei tão bonito, estou com esses problemas nos braços, não posso dormir de todos os lados, tem que escolher um lado, e às vezes esqueço, estou dormindo e viro, quando vejo a dor forte. Precisa fazer uma avaliação na pessoa, porque às vezes não é só não dormir, às vezes ela não está sentindo nada durante o dia porque está em movimento, né? Que nem as pessoas falam, o sangue está quente. Então aí quando chega a noite, que ela deita para repousar, e aí as dores vão começar a aparecer. Pode estar relacionado ao colchão, a forma também que dorme, então se senta. Isso, precisa passar no fisioterapeuta para fazer uma avaliação detalhada, bater um papo, conversar, né? Fazer uma anamnese boa para identificar. Problemas de coluna é corriqueiro. Muitos. É o que mais aparece. 85% da população brasileira sente algum problema de coluna hoje. Nossa Senhora. E eu entendia lá atrás, muito leigo no assunto, que na minha concepção era só pessoas magras e altas que sofriam problemas de coluna. E aí na primeira vez que eu vi uma pessoa baixinha, né, com problemas de coluna, dizendo que tinha problemas de coluna, eu não acreditei. E depois ela me disse, não, é sério, tem problema. E quem disse para você que pessoas baixinhas não têm? Aí eu fui entender e depois fui ver várias outras pessoas com esse problema. Isso se deve a quê, doutor Paulo? É a forma de se sentar, a forma de caminhar? É o seguinte, geralmente os problemas de coluna que a gente fala, as patologias da coluna são hérnia de disco, bico de papagaio, escoliose,
hiperlose, hipercifose, são essas patologias que estão agregadas à coluna, né? Aí, assim, como é que surgem essas patologias nas pessoas? Ponto. Algumas patologias dessas já vêm de criança, uma formação ali, que o disco dela não se desenvolveu, que o disco cartilaginoso que protege de um osso com o outro não se desenvolveu bem quando criança e tal, aí vai crescendo. A forma que cuida da criança quando é novinha, tudo isso interfere e vem a trazer problemas de coluna no futuro. Outros problemas são adquiridos. A forma que se senta, como você conduz o dia a dia seu, a forma que você trabalha, se pega peso, se não pega, a forma que você conduz de fato o dia a dia do seu trabalho. Então isso aí também vai trazer problemas de coluna. Alimentação tem a ver? Alimentação já com, assim, se você é obeso, você era magro e começa a ganhar muito peso, sua coluna não vai aguentar, então vai também desencadear um problema de coluna. Geralmente são as discopatias, começa com uma discopatia, uma protusão discal e depois vira uma hérnia de disco extrusa, que aí a partir daí é que começa a ter problemas. O senhor tem falado nomes bastante técnicos, né? E muitas vezes os nossos ouvintes não entendem, né? Certo. De disco, essas palavras assim bem da linguagem médica. Mas daqui a pouco você vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, se possível. No linguajar mais no linguajar mais popular. Mais popular. A hérnia de disco já está bem popular. Já está bem? Já. Bico de papagaio, que a gente chama de osteófitos, né? Na medicina a gente chama de osteófito. As pessoas e na popularidade a gente chama de bico de papagaio mesmo. Eu vi amigos meus, por exemplo, que nunca imaginou um dia dirigir carro, porque ele era apaixonado por motocicleta. Aí, por orientação do fisioterapeuta, ele abriu mão da motocicleta e hoje dirige o automóvel, né? Ele disse que, claro que não resolveria 100%, mas tiraria um pouco do dano que ele já sofria naquele tempo. E realmente, hoje ele está com uma vida bem melhor do que o período de moto. Porque a motocicleta, queira ou não, faz o corpo, né, ficar curvado. A forma de se sentar é diferente. Mas nós temos aqui ouvido, acompanhando aqui no YouTube, alguns comentários aí dos nossos ouvintes. Quero desde já agradecê-los. E continue mandando suas mensagens, que é sempre bom a gente ter um feedback, né, saber como as pessoas avaliam o programa e muitas vezes os nossos entrevistados. Aí aqui a Neuza Clemente, ela diz o seguinte: essa garotada precisa ouvir essa entrevista. Parabéns, Edilson Rocha e Dr. Paulo. Aí tem a Ione Cristina Sampaio Rig. O senhor faz seu trabalho profissional com amor e excelência. Grande fisioterapeuta na nossa região. É a palavra aí de Ione Cristina Sampaio Rig. E ela continua também, né? Parabéns, Edilson Rocha, pela elaboração de questões bastante importantes para o nosso conhecimento. Tem também ainda a Maura Sampaio. Bom dia a todos. Entrevista bem oportuna. Dr. Paulo, obrigada pelo tratamento feito com profissionalismo e amor. O senhor trouxe de volta a minha independência e me locomover. Muito obrigado e gratidão. Então é legal, né, as pessoas saberem da importância que é falar sobre esse tema. E quando, viu, Márcio, houve essa oportunidade de falar com o doutor Paulo, a primeira coisa são essa questão dos acidentes de moto aqui em Xique, essa garotada aí fazendo a baderna aqui na cidade. Aí eu rogo aqui as autoridades policiais, peguem o pé dessa turma, porque eles não estão colocando a vida deles apenas em risco, estão colocando a vida de pessoas que não tem nada a ver com isso, cidadãos que muitas vezes vai ali na loja comprar algum objeto, algum aparelho, e passa um moleque desse e pode passar por cima. E muitas vezes é menor, acaba não dando em nada. A pessoa fica acidentada. Então é muito perigoso. Eu já vi pessoas aqui ficar com a perna definitivamente atrofiada, com problemas, porque a motocicleta simplesmente subiu, foi na calçada e pegou a moça. Então são coisas que a gente não gostaria que acontecesse. Mas gostaria, doutor Paulo,
Fique à vontade, inclusive, para fazer comentários em cima desses comentários aqui dos nossos ouvintes, que a gente também acha bastante ideal. Agradecer aí a essas pessoas que me mandaram essas mensagens, né? Eu fico muito grato a Ione, a Neuza Clemente, né? Neuza Clemente. E a outra, teve outra também, né? Ione, Neuza e... Neuza, Ione Cristina Sampaio, Rig, né? Isso. Então, agradecer. Tem a Maura Sampaio também, né? Agradecer a esse pessoal que confia no nosso trabalho, né? Que está aí sempre abraçando nossos projetos, a evolução da nossa empresa, e a gente está aqui para trabalhar, doar nossas vidas a esse povo aí, que tem confiado bastante na nossa empresa, no nosso trabalho. A nossa equipe é uma equipe muito renomada hoje, não só na nossa cidade, mas na nossa região. A equipe médica que vem para aí são excelentes médicos, eu como fisioterapeuta e os demais que estão lá fazendo parte, são pessoas que estão lá para entregar a vida. A gente entrega, a gente começa às 7 da manhã para 9 da noite, então sempre buscando estar ajudando o máximo possível a devolver a essas pessoas à sociedade novamente, que é o trabalho da fisioterapia. Isso aí é reabilitar, prevenção e promoção. Isso, eu fico muito feliz com essas referências dos nossos ouvintes, porque durante a semana, quando eu disse que você estaria aqui no programa como nosso entrevistado, falando sobre esse tema, as pessoas ficaram muito felizes. Doutor Paulo? As pessoas ficam felizes porque conhecem o seu trabalho, né? Sabe a forma muito séria, muito profissional com a qual você trabalha. Então, quando elas souberem que você estaria aqui presente, passaram a ouvir. E quantos milhares e milhares estão ouvindo? E eu não tenho dúvida que muitas mães ali sentadas ao sofá, perto do filho, falam, tá vendo aí? Você quer passar por isso que o doutor está falando? Às vezes um acidente, meu filho, leva à morte. Tem uns que ficam aleijados, a linguagem, né? Fica aleijado aí para toda a vida. Você quer essa vida? Dando trabalho para todo mundo? Então, a sua presença aqui hoje é de vital importância, não tenho dúvida. Mas, doutor Paulo, eu gostaria, então, que falasse um pouco da linguagem popular, sobre esses termos técnicos, né? Dos problemas de coluna. Os que eu citei foi o TCE, que é o traumatismo crânioencefálico, que a gente vai falar o que é... Esse acho que é mais fácil, que é da cabeça, fácil, não é? Que é da cabeça. Tem o TRM, que é o trauma raquimedular, que não tem outro termo. Quando atinge a coluna vertebral, né, que pega a medula óssea. A medula óssea não, a medula, né? Então, é um termo mais que não tem muito o que mudar. Já na discopatia degenerativa da coluna, a gente pode modificar aí. Discopatia degenerativa é o quê? Desidratação do disco. E o osteófito, que a gente chama de bico de papagaio. Quem tem bico de papagaio hoje tem osteófito. Olha só. Então, já fica bem mais tranquilo aí para entender quando a gente fala de osteófito. E aqui continua aqui a participação dos nossos ouvintes, né? Miguel Ângelo. Doutor Paulo, o senhor é um grande profissional e tem me ajudado muito com o tratamento de fibromialgia. Daqui a pouco a gente vai até falar sobre esse tema. Vamos sim. Deus abençoe o senhor e sua família. Mara de Miguel, obrigada. Aí a Mara usando, né, a conta de Miguel. Bacana mesmo, viu? Mara, aqui um abraço a você, que eu sei que ela está enfrentando um problema muito sério, não é? A mãe adoentada, mas se Deus quiser, ela vai sair dessa para uma melhor, não tenho dúvida, vai ficar boa, vai ser curada, em nome de Jesus. Doutor Paulo, fique à vontade de falar sobre os seus pacientes. Eu gostaria que daqui a pouco também você dissesse como que é o acompanhamento. Tem o seu trabalho como fisioterapeuta, mas há uma equipe em conjunto que trabalha a cada caso? Vamos falar sobre a fibromialgia, que é uma patologia hoje que está pegando geral aí também. E essa doença, ela precisa de uma equipe multidisciplinar, viu? Não é só o fisioterapeuta que resolve,
tem que ter um nutrólogo, tem que ter o psiquiatra, tem que ter a psicóloga, porque é de caráter importante. Essa doença hoje vem tomando conta hoje, né, da população, e difícil diagnóstico logo de cara, a gente não fecha diagnóstico no primeiro dia, tem que estar fazendo acompanhamento no mínimo de uns 6 meses, através de alguns exames a gente vai fechando diagnóstico. E são muitas dores, não é? São. Muitas dores. Isso, e hoje já pode-se considerar que é uma patologia que já está enquadrada no judiciário para ser considerado uma doença que afasta as pessoas, né, do trabalho. É um sofrimento muito grande. É uma doença que eu desconhecia, doutor Paulo, até o ano passado. Até o ano passado, quando eu vi a vereadora Genicássia, aqui da Câmara de Xique-Xique, apresentar um projeto de lei que se tornou lei, cuja ementa diz o seguinte: institui no âmbito do município de Xique-Xique, estado da Bahia, prioridade de atendimento aos portadores de fibromialgia. Que ela quis com esse projeto? Ela quis que as pessoas não pegassem essas filas enormes em bancos e recebessem o tratamento de atendimento, tal como uma pessoa de 60 anos, né? Que não precisa nem pegar aquela fila, né? Tem a fila dos prioritários e tal, porque as pessoas não aguentam ficar muito tempo ali, sofrendo aquelas dores, tem que voltar para casa e tal. Então, quero aqui aproveitar para parabenizar a vereadora Genicássia por ter apresentado esse projeto. Eu me lembro que na época eu fui ler um pouquinho a respeito, e depois, em seguida, não demorou muito tempo, o prefeito Reinaldo Braga Filho, Reinaldinho, ele sancionou e se tornou uma lei. Então, hoje é lei no município, então os bancos, lojas, enfim, qualquer repartição, qualquer instituição, vê essa situação. Quando chegar alguém se queixando dessas dores de fibromialgia, atenda logo, e as pessoas que estão na fila também passe a compreender, porque isso já virou lei municipal em Xique-Xique. Já é uma PCD, né, que é uma pessoa com deficiência, já é considerado hoje, já tem caso na justiça, as pessoas já estão conseguindo ficar de fato ou com LOAS ou com aposentadoria por conta disso aí. Isso quando acontece é porque a pessoa está realmente sem qualquer condição de trabalhar. A fibromialgia, ela não tem digamos assim, uma cura específica ainda, né? E a causa, tempos atrás, a gente poderia julgar que era uma causa idiopática, uma causa desconhecida, falando no modo normal, né? Para o povo entender. Sim. Então, era uma causa bem complicada de se tratar. Hoje já tem bons tratamentos para isso aí, mas tem que estar com a equipe. É caro, por isso que a pessoa não consegue lidar financeiramente, porque precisa de uma equipe multidisciplinar, não consegue tratar só com um. Tem que estar com a equipe fechada, fisioterapeuta, nutricionista, nutrólogo, tem que estar com o psiquiatra, tem que estar com o psicólogo, e equipe. Tem que estar todo mundo junto. Se não tiver um só, não consegue resolver. A fibromialgia chega a ter graus? Grau 1, grau 2, grau 3, moderado, severo, bem? Ou é tudo... Quando ela chega a atingir, o grau dela sempre vai ser um grau. Isso muda de paciente para paciente só, mas a gente não avalia ela como um grau. A incidência independe da idade, independe do sexo, homem, mulher, idosos, geralmente jovens? De 40 anos para frente, a maioria. Depois dos 40? Mas isso é uma doença que ela não vem, é porque assim, a pessoa começa a adquirir ela, geralmente é uma paciente psicossomática, é uma paciente que somatiza problemas. Sim. Ou seja, todo problema que tem ao redor dela, ela quer para ela, entendeu? Certo. Ou ela quer resolver, ou então não resolve e aí começa a ter problemas. É um assunto bem longo para falar sobre isso. É um paciente psicossomático e precisa ser tratado ou cuidado, né? Então, vem mais da cabeça do que da própria coluna.
Às vezes o paciente está ali com a discopatia degenerativa, ou com bico de papagaio, ou com a hérnia de disco, mas as dores dela, para o problema dela de coluna, não é o suficiente para o tanto que ela fala. A fibromialgia dá o corpo inteiro. Aí a gente tem uns pontos fixos para fazer a avaliação. São em torno de 15 a 16 pontos que a gente faz o toque e avalia. Se uma média desses 15 a gente conseguir 10, é porque a gente já pode praticamente dar esse diagnóstico de fibromialgia. Aí a gente já sabe os pontos, né? Nós, fisioterapeutas, que é especialista na área de ortopedia e traumatologia, já sabe os pontos onde a gente deve correr para fazer a avaliação certinha do paciente. Ao sentar na frente da gente, a gente já consegue identificar que a paciente passa por problemas psicossomáticos. Pelo olhar, Pelo olhar, a se forma que expressar. anda, isso. É. Aí a gente já consegue ali já avaliar o paciente. Aí, no finalzinho, quando você termina, você suspeita da fibromialgia. Porque, que eu te falei, para fechar diagnóstico assim logo de cara, não é bom. A gente espera um tempo, continua avaliando essa paciente, continua avaliando, e aí a gente chega a um denominador comum. A vereadora Jane Castro, quando ela conversou comigo sobre esse projeto, até então para mim, de tema desconhecido, totalmente desconhecido, ela me disse: olha, Edilson, eu visitei várias pessoas com fibromialgia. Eu fiz esse projeto baseado no sofrimento dessas pessoas. E o que ela me disse era muito terror, viu? Porque é um sofrimento. Só quem sofre, quem passa por isso... Uma mosca sentar no braço sente dor. Um toque de uma mosca. A pessoa sentindo, para você ver o grau que é. E aí a dor é no corpo todo. Tem os pontos mais específicos, mas geralmente o corpo inteiro dói. Puxa vida, que terrível, viu? E o que adquire isso daí é o que eu te falo. Ou ela está passando por algum problema emocional, ou do passado, ou que veio agora aumentando no presente, certo? E aí isso vai gerar esse processo todinho de retração muscular, diminui o fluxo de sangue nas fibras musculares, e aí vai gerando pontos de gatilhos, ou tender pontos, ou pontos de tensão, né? Nos músculos. E a partir daí é onde começa a desencadear a dor no corpo inteiro. Mas geralmente não, certeza absoluta que toda paciente com fibromialgia, ela tem alguma coisa, ou do passado, ou do presente, que está trazendo um forte emocional para ela. De qualquer tipo. Seja de qualquer coisa. Pode ser amoroso, pode ser problema pode ser com emprego, filho, pode ser um problema do passado muito sério e ficou guardado a vida toda. Então tem tem muita coisa para a gente falar sobre isso daí, mas é um assunto que levaria horas e horas aqui para a gente estar debatendo, mas hoje já existe, tanto que já virou uma PCD, né, que é paciente com deficiência. Deficiência. Chega a ser genético? Um pai, uma mãe que tem... Isso poderá ter? Pode acontecer? Não, porque assim, pode estar atrelado ao sistema emocional. Então, vai do emocional da pessoa e do problema que ela passou na vida, e se ela encara aquela realidade de uma outra forma, aí ela não vai ter esse tipo de problemas, entendeu? Por exemplo, tem gente que já um probleminha faz de um problemão, então isso aí vai piorando cada vez mais, entendeu? A questão emocional é complicada, né? Cada pessoa, ela se situa de uma forma tão diferente da outra. Para alguns, certos problemas é fácil de se resolver e muitas vezes nem são considerados problemas. Para outras pessoas, entretanto, aquele que parece ser tão pequeno é enorme, é gigante. É isso. Doutor Paulo, qual seria a idade da fibromialgia? Quanto tempo existe? É uma doença que já existia, só que não havia um nome, não se sabia ao certo que se tratava? Já existia há muito tempo, há muitos anos já sabe da fibromialgia, entretanto, poucos conheciam. Mas, de um tempo para cá, vem ficando muito famosa, né? As pessoas vão sendo diagnosticadas, vão passando para o vizinho, falando, e aí vai aumentando, vai dissipando, né? E aí as pessoas hoje já sabem
o que é a fibromialgia. Quem tem, quem não tem. Porque o vizinho fala pro outro, né? E aí vai levando para frente e ela já está ficando conhecida. Mas a fibromialgia é conhecida mundialmente. Você disse que a incidência é a partir de 40 anos, normalmente. É. Antes de 40 anos, é possível? É possível também, mas o que chega para a gente lá, a média é de 40 anos para frente. Levantamento, a maioria tem mais de 40 anos. Isso. Nossa, é uma coisa muito, muito séria. A incidência é maior em mulheres? Faz uma pergunta aqui, um ouvinte. Nunca atendi nenhum homem com fibromialgia. Quer dizer, são mulheres? Eu nunca atendi, pode ter homem, mas eu nunca atendi nenhum homem com fibromialgia. Olha que interessante. Mas tenho. Para os homens que estão nos ouvindo, eles consideram aí um alívio. Porque eu sempre digo, doutor Paulo, que o homem é valentão em outras coisas, viu? Mas quando fica doente, homem tem dificuldade. Homem não é igual a mulher. Mulher aprendeu a sentir dor, né? Mulher, ela já aprendeu a sentir dor. Já começa ali pelo parto, né? Exatamente. Agora o homem não. Mas qualquer coisinha que ele sente, pronto, tô morrendo. É um desespero. Eu vejo por mim. Tá aqui, ó. Pensa uma pessoa medrosa, qualquer coisinha eu já fico tenso, uma dorzinha de cabeça. Eu já sento no sofá, fico ali 40 minutos tenso, assim, nervoso e tal. Hipocondríaco. Aí a esposa, que é técnica em enfermagem, percebe, né? Já olha a pressão. É hipocondríaco, não deixa de ser, né? Aquele medo, né? Que às vezes pode pensar que é coisa mais séria, mas muitas vezes eu acho que é isso, o emocional, né? Isso mexe bastante. Mas para quem procura a clínica, procura o seu trabalho na fisioterapia, qual é o processo geralmente que acontece? A pessoa chega lá. Tratamento. O tratamento. O paciente com fibromialgia, especificamente falando, depois eu vou falar do tratamento de hernia de disco. Perdão. O paciente com fibromialgia, primeiro passo é ficar longe do frio. Quanto mais frio, mais retraído, mais dor, mais tudo. Então, o que é que a fisioterapia tem que fazer? Nesse caso, lá na clínica nossa, a gente tem o ondas curtas, que são um aparelho que faz o aumento desse calor no corpo, e temos a manta térmica também, para utilizar para esse tratamento. E aquecer o máximo esse paciente, fortalecer a musculatura, tirar os pontos de tensão com ultrassom, eletroestimulação, fazer bicicleta, esteira. Esse paciente, quanto mais parado tiver, pior. Se entrar na água fria, sai igual um picolé, todo duro. Então tem que evitar água fria o máximo possível. Cidades frias, por exemplo, São Paulo. Sofre mais. Chega um período que é muito frio. Parece que Curitiba também faz muito frio. Tem que estar agasalhado o tempo inteiro. Então, quem mora em cidades frias, agasalhado o tempo inteiro. Não querendo dizer que morando em Xique-Xique vai estar ali fibromialgia, né? Isso aí é um ponto que a gente está falando. Mas o risco é menor, comparado com uma cidade muito fria. Não diminui o risco. Porque o que traz a fibromialgia não é o frio. Ela só piora com o frio. Piora. Então, nesse caso, não é de se surpreender que uma pessoa que tem fibromialgia numa cidade fria, sabendo disso que o senhor está falando aqui, poderá pensar em morar numa cidade onde o calor é forte. Já tem casos disso aí, de pessoas que saíram do sul em busca de lugares mais quentes, pela orientação dos profissionais. Claro, o profissional não mandou ela embora, mas a pessoa já se sentiu melhor em outra cidade. Não que curou ela nem nada, mas os pacientes de fibromialgia que moram em cidades quentes, eles vivem um pouco melhor do que aqueles que vivem o tempo todo em cidades frias. Doutor Paulo, eu vejo tudo quanto é doença, passar por estudos, pesquisas, sempre procurando a cura definitiva, né? O Alzheimer, por exemplo, tantos estudos e a gente fica naquela esperança, aquela expectativa que vem a cura, e tantas outras enfermidades. No caso da fibromialgia, já existe algum estudo bem avançado? Estudos tem, mas tratamento para cura não. Não tem? Ainda não.
Mas tem muita gente que... Mas quando você fala em estudos, qual é o objetivo desses estudos? Estudos baseados em medicamentos. Medicamentos. Mas existem pacientes com fibromialgia que após fazer um tratamento com a equipe multidisciplinar, uma melhora de 80%, isso é significativamente muito bom. Né? A partir do momento que você faz uma alimentação baseada em sistema alimentação, isso está envolvido diretamente também com a alimentação. Então, quando você faz um tratamento certinho, seguindo todos os passos, e essa pessoa consiga ter uma melhora de 70%, 80%, ela já está vivendo em outro patamar já. Então, ela consegue conviver com esses 30% sossegadamente. Vamos falar agora um pouco sobre a questão dos problemas ligados à coluna. Esse é corriqueiro em qualquer lugar que eu ando. Esse aí a gente teve que... Sempre tem algum vizinho ali, alguém até da família, reclamando da coluna. Isso é verdade. Inclusive, a gente está mais ou menos com um ano que eu trouxe para cá, para Xique-Xique, a tração lombosacra, pneumática e a tração cervical. Essas trações, que existem na internet vários tipos de trações, né, que é para abrir a coluna ali, ganhar espaço, melhorar a dor, mas não é igual a essas que a gente compra profissionalizadas. E precisa até fazer um curso de aprimoramento para utilizar, né? Então, na região toda, só tem Irecê aqui. Só são 2 clínicas, a nossa lá e Irecê afiliado aqui. Só nós temos. Barreiras, até um tempo atrás não tinha, Salvador tem, mas é contado de dedo as cidades que tem, e hoje o povo de Xique-Xique tem um privilégio de ter aqui, e eu já tratei bastante gente com essas trações lombosacras pneumática, tanto cervical como da coluna lombar, como da coluna tóraco-lombar. Claro que a gente não vai resolver o problema de todos, mas de 70% a 80% das pessoas que utilizam ela, a gente consegue dar um grau de avanço muito bom. Qual a sua orientação você daria hoje para as pessoas evitar vir a ter problema de coluna? Às vezes eu estou sentado lá na Câmara, estou trabalhando, aí meu amigo Wagner Durães, ele me vê sentado, já me chama a atenção. Ele diz: Rocha, senta direito. Ele pega no meu pé, é um amigo assim, de coração, e procura sempre me ajudar. Dilson, a postura disso, Rocha. Porque às vezes a gente esquece, né? Fica relaxado ali. Isso. E ele fala: não é bom você sentar desse jeito. Aí eu tento me colocar na posição correta. A postura, ela está ligada à nossa memória e ao nosso físico. Então, a gente tem que trabalhar as duas coisas no paciente. Por exemplo, a especialização que eu fiz em RPG, que é Reeducação Postural Global, ela trabalha isso. A gente trabalha o físico e a memória. Quando a gente trabalha a memória da postura, que ela vai memorizar a postura e fortalecer aquele físico ou músculo que faz a sustentação do corpo no geral, esse paciente começa a ter melhoras na postura. Da postura. E já começa a evitar problemas futuros. Por isso procurar o fisioterapeuta, né? E até porque quanto mais a pessoa vai envelhecendo, acho que a tendência, se não se cuidar, se prevenir... É flexionando o tronco. Vai sempre ir para frente, né? Flexionando, atrofiando. E por isso está aí atividades físicas, por exemplo, para mim, na minha opinião, né? Nada contra os colegas aí que tem academia, são meus amigos também. Claro. Mas, na minha opinião, a atividade que eu considero melhor hoje é o Pilates. Desde que use ela de forma correta, né? Também tem isso. Então, eu acho que o Pilates, para a terceira idade hoje, a melhor coisa que tem hoje é o Pilates. Porque de leve moderado é quem mais dá resultado. Né? Academia é bom também. Eu acho muito interessante, mas eu acho o Pilates hoje muito melhor. Então você está confirmando aquilo que muitas pessoas já me comentaram, que passaram pelo Pilates e saíram de lá satisfeitos, que é um tipo de exercício diferenciado. Eles falam que é diferenciado, algo me parece que novo, né? Muita gente não conhece o Pilates ainda. Ouve falar, mas não sabe como funciona. Surgiu na Segunda Guerra Mundial. Não é tão novo. Na Alemanha, mas no Brasil tem uns 50 anos ou 60 já. E a
E aquela acupuntura, acho que é isso, das agulhas. Aquilo acupuntura. funciona? Isso são terapias orientais que, assim, eu fiz até um curso de auriculoterapia. Interessante, tudo vai muito do paciente, né? Tem também a questão da informação que o paciente obtém, né? Então, é bom, eu fico bom, às vezes ali com um triscozinho de uma agulha, o paciente pega aquilo para ele e ele fica bom, entendeu? É igual quando você vai fazer quando se cria um novo medicamento, ele dá dois, um com farinha e outro normal. Ele faz o teste com o paciente tomando o comprimido, que é só farinha, que não vai resolver nada, e o outro normal. Por quê? Porque precisa do efeito placebo. A mesma coisa é na questão das técnicas orientais também. Tem um pouco do efeito placebo. Você poderia me responder se é possível, se é reconhecida pelo Conselho de Medicina? Da acupuntura? Essa turma aí que trabalha com as agulhas? Não, eu acho tão estranho quando eles enfeicam ali, né? Tem uns pontos, né? É reconhecido, sim. É reconhecido. Então é porque tem resultado, certamente. Tem muitos estudos com isso aí, né? Você vê, por exemplo, medicações que eles fazem um teste. O paciente está tomando um de farinha e o outro que não é. E ele não sabe. Não sabe. Primeiro ele faz o uso de um, aí ele fica bom comendo farinha. Você entendeu? É verdade. Doutor Paulo, quem gosta de futebol, principalmente homem que gosta de futebol, e gosta de televisão, gosta de um bom filme, é relaxado mesmo, gosta de sentar no sofá de qualquer jeito. Então, muitas vezes o sonho dele é ter aquele sofá enorme, aquele grandão, que você coloca os pés em cima, e, né, transforma também em cama, em sofá, são até caros. Esses tipos de assentos. E é o sonho da gente. E aí eu queria saber se, para cuidar da coluna, para evitar problemas, é indicado... evitar o problema da coluna, não. Porque sobe, fica sentado, com as pernas, né, dobradas, fica voltado, fica relaxadão mesmo. Você vai ficar mais relaxado, mais à vontade, mas evitar um problema de coluna, acho que não chega a evitar, não, viu? Vai depender mais do dia a dia geral. Você não fica o dia todo assistindo filme, né? Ninguém, a não ser mas às vezes fica 2, 3 horas, né? A não ser que não tenha o que fazer, porque não é 2, 3 horas de filme que vai fazer você ficar com problema de coluna. É o dia a dia seu, as outras tantas horas de trabalho, né? Você trabalha 5 horas mais 5... o que eu conheço de cinéfilos. Então, 10 horas de trabalho por dia não vai valer por contra 3, né? Então, a mulherada, por exemplo, gosta muito de séries. E quando elas começam a assistir, não ficam felizes apenas no segundo episódio, terceiro. Elas querem assistir uns 10, então ficam muitas horas. Aí já tem que tomar cuidado, de verdade. Isso é verdade. Aí já precisa ter um cuidado maior, porque se ficar horas e horas também em posições inadequadas, de fato vai trazer problemas de coluna, não é? Aí, nesse caso, é o exagero. Sempre o exagero nas nossas vidas vão trazer malefícios. Aquelas cadeiras, chamadas cadeira do papai. Eu ando em várias casas aí, chego lá, tá lá o velhinho. Tá ficando velhinho, rapaz, essas cadeiras. Mas ela é aconchegante, já senti nelas. As cadeiras não são boas. Não. Elas, porque você inclina a coluna toda. Isso. Então não tem problema. O problema é você ficar na má postura, você sair do encosto dela e envergar suas costas para frente. Fazer uma envergadura para trás, aliás. Aí você sai do encosto da cadeira e fica aqui. Tem que tentar sentar da melhor maneira. Se você sentar encostando todo o tórax lá atrás, não tem problema. Essas cadeiras de ônibus que vai para Salvador, vai para São Paulo, elas estão dentro de um padrão ergonômico, né? O máximo possível que eles conseguiram, né? Eles estão dentro dos padrões ergonômicos. Mas viagem sempre com muitas horas, sempre nunca é bom, né? Cansa, né? Fadiga. Por isso eu aconselho sempre estar caminhando, parar. Se for dirigir 800 km, 500, a cada 150, uma paradinha, estire as pernas, alongue, você vai fazer alguns alongamentos, tomar uma água, relaxar um pouco, do que pegar direto, né? Urinar, ir ao banheiro,
porque tu precisa fazer essas atividades fisiológicas. É sempre melhor, doutor Paulo, evitar a doença, né? Cuidar dela antes de acontecer do que depois. O custo é muito maior, o sofrimento é muito maior, não é? Falar sobre isso é muito interessante. Não, fique à vontade, que é muito importante. Os nossos ouvintes na aqui Europa, estão adorando. Na Europa e nos Estados Unidos, daí afora, o pessoal já se faz tratamento só mais de prevenção. É menos custo para o governo, é melhor para o paciente, para não virar um paciente, na verdade, né? E tudo flui melhor. Os hospitais são menos cheios, tudo é melhor quando se trata da prevenção. Você começa a prevenir. Por exemplo, aqui na nossa região em geral, quando a gente fala, você vai fazer pilates pro resto da vida. Você vai fazer pilates pro resto da vida. Você vai fazer pilates pro resto da vida, o paciente toma um susto. Ah, Maria, meu Deus do céu, e o que é que eu tenho que fazer? Por que isso? Por que eu vou fazer pilates pro resto da vida? E aí a gente explica, né, o pilates, independente de quem não tem problema de coluna, já deve fazer pro resto da vida. Qualquer pessoa fazer pro resto da vida, até mesmo a academia, não por um tratamento, entendeu? Por uma prevenção. Então, quando você tem aí, por exemplo, o SUS, que tem um monte de tratamento preventivo, isso é ótimo. Deveria ser ampliado, né? Porque vai evitar o transtorno nas doenças que já curativas. Então, quanto mais você investe no tratamento preventivo, menos você vai gastar no tratamento curativo, onde o governo do estado, o governo federal tem mais gasto, e também o município, né, como prefeito, é no tratamento curativo. Então, se essa ideia pegar de fazer um tratamento preventivo, tudo flui melhor. Doutor Paulo, a julgar pelos comentários dos nossos ouvintes, eu chego à conclusão que você está fazendo aqui um serviço de utilidade pública, né? Porque está ajudando as pessoas a conhecer um pouco sobre certas doenças e de como evitá-las. E acho que o programa está fazendo bem esse papel, né? Está tendo esse cuidado e trazendo um profissional tão competente como é você. E eu sou de uma geração, muitos anos atrás, como estudante, de escolas em que eram normais, corriqueiras, palestras de profissionais da área de saúde. Que hoje que você está fazendo aqui, claro, está respondendo as nossas perguntas, mas está tendo a iniciativa de tocar em assuntos assim cruciais, imprescindíveis aqui para conhecimento da nossa população, dos nossos ouvintes. E naquela época em que estudava em outras escolas, eram comuns essas palestras. Você não acha que hoje seria importante que as próprias escolas, onde estão ali crianças, adolescentes, e até universidades que já estão lá, adultos, esse tipo de incentivo, por exemplo, Secretaria da Educação, a da Saúde, em parceria, convidar profissionais, levarem à escola para dar essas orientações, de tal modo, lógico, a evitar que lá na frente eles possam ter algum problema? Porque a gente, devido ao tempo, nosso fisioterapeuta aqui de Xique-Xique, sempre 13 de outubro, que é o dia do fisioterapeuta, todos os colegas faziam palestras, faziam atendimento gratuito, faziam palestra nas escolas, e a gente vinha fazendo isso. Inclusive, deu uma palestra recentemente no colégio aí. Mas o que deixa a gente um pouco triste é porque, assim, quando fala em palestra, os alunos querem ir embora, entendeu? É mesmo? E aí fica aquela agonia, não ouve direito, mais baderna do que ouvir. Então, a gente perdeu um pouco aquela vontade de dar uma palestra na escola hoje, infelizmente. Nossa, você está nos passando aqui uma informação que... E assim, claro que não é culpa Claro. da diretora, Não. não é culpa dos Tem professores. a boa vontade. É o aluno. Entendeu? Então, é bem chato isso. Eu acho essa informação muito triste,
Muito lamentável. 5 quer ficar e o resto quer ir embora. Então, a gente perdeu tempo ali e tal, para explicar. Não que aqueles 5 não vale a pena, né? Mas... E se brincar, os que ficam ainda ficam no celular olhando outros assuntos. Então fica um pouco complicado. Horrível. Antigamente a gente sentava todo mundo, ouvia as palestras, né? Ia pro pátio, ia para onde fosse, né? Tinha que ficar, assistir as aulas, tudo direitinho. Hoje não. Para mim é complicado receber essa informação, porque do meu tempo, ao contrário, o aluno fazia questão, inclusive os que estavam em outra sala saíam de lá escondido do professor para ficar ali pela porta para ouvir. Agora, lógico, as melhores era quando era lá no pátio, né, da escola, que já era para todos de uma vez. E não iam embora. E não tinha esse negócio do professor, a direção falar assim, liberar. Não, eles não iam, porque eles gostavam de ficar para saber. E a depender da idade, eles chegavam em casa e contavam para os pais o que tinham ouvido. E hoje, quando você me conta que os alunos saem sabendo que é algo que é bom para eles, bom para a saúde deles, e até para os pais, para os irmãos, porque vai aprender algo e vai levar essas orientações que recebeu, vai repassar aos familiares, aos amigos, aos vizinhos. Isso me entristece, viu, doutor Paulo? Mas me entristece saber disso, ou seja, onde está a educação brasileira? Como caiu? Infelizmente é fato. Você está dando um exemplo aqui. Tem um ouvinte aqui, a Vilma. E a Vilma, ela faz o seguinte: bom dia, Edilson e doutor Paulo. Tem uma pergunta. Minha mãe levou uma queda há um tempo atrás, mas não procurou o médico. Tomou remédio e melhorou. Depois de um tempo, continuou sentindo dores e foi ao médico. Descobriu que tinha quebrado algumas costelas e sarou um pouco errado. Por isso, a causa das dores. A pergunta é: tem alguma coisa que ela possa fazer para aliviar essas dores? É a Vilma. Vilma, né, Vilma? Tudo bem? Bom dia, Vilma. Acho que é bom dia ainda, né? Então, é aquilo que eu falei no início. Não tente cuidar de pacientes dentro de casa após queda. Procure o médico, procure o profissional da saúde que vai fazer o que é mais correto. Porque a gente nunca sabe o que é que aconteceu, né? E aí o remédio ele vai só camuflar ali o problema. E aí é até pior. Em caso de fraturas de costelas, não tem muito o que fazer, né? Independentemente se teve as fraturas, o tratamento era ficar em repouso em casa, né? O repouso ia ajudar a não deslocar aquela fratura mais. Mas, se ela não fez o repouso, pode ter acontecido dessa fratura não ter ficado bem alinhada, né? E aí, consequentemente, sente dores até hoje. Mas a gente pode estar indicando compressas mornas, se tiver sentindo dor, até mesmo compressas geladas também, entendeu? E avaliar direitinho, levar no profissional, fazer novos raios-x para ver se realmente essa dor é da costela. Que nem sempre essas dores vão ser da costela, pode ser até de um problema de coluna, e aí vocês estão associando que seja da costela, tá? Então precisa fazer um acompanhamento mais preciso com ortopedista ou com fisioterapeuta para melhor fechar aí um tratamento mais adequado para ela. Porque muitas vezes vocês estão associando a fratura e a queda que ela teve no passado, mas pode ser outra coisa. Não é exatamente o que ela está imaginando. Isso. Inclusive as pessoas me perguntam: quem é essa Vilma? São tantas, né? É a Vilma Reis, é o nome dela. Então, dona Vilma, aí respondido, né? A gente espera que a senhora tenha compreendido a resposta. E qualquer coisa, procurar a clínica, né? Procurar o tratamento. Não se pode guardar doença, que né? Diz o povo. Como diz o povo. Doutor Paulo, e já chegou a situação em que o paciente chega lá para fazer o tratamento e se mostra muito, mas muito desesperado? Sim, aquele que perde mesmo a cabeça. Toda hora. E eu já vi isso uma vez e já toda hora isso acontece? O paciente
eles já chegam já tristes, abalados, ou então chegam muito eufóricos, né, ali com a dor que está sentindo, ou com um problema que ele já tem, né, e aí a gente tenta fazer parte um pouco, né, da psicologia, claro que não é do meu caráter, mas a gente tenta fazer ali o máximo possível, acalmar aquele paciente, tranquilizá-lo, né, para continuar o tratamento da forma mais branda possível. Tem uma ouvinte aqui, muito suspeita, viu? Mandou aqui uma mensagem: excelente profissional. Aí colocou assim, 3 palminhas. Você consegue imaginar, doutor Paulo, quem foi? É suspeita, é uma mulher. Rapaz, Será que você conhece? será que eu conheço? Mirbene Pinheiro. Eita. Um abraço para ela, para minha mãe, que está aqui também, Chique, veio de Irecê, veio ficar com minha avó Julieta. Um abraço para minha irmã, que veio de São Paulo, está aí na minha casa com meu cunhado, e minha sobrinha filhada Helena, que eu amo muito. Birmeninha, como a gente carinhosamente a conhece aqui em Chique, né? Aprendi a falar Birmeninha em virtude de Sandra, né? Foi, né? E achei bonita a forma como Sandra, um abraço para você, minha amiga, Sandra Lucila. Sandrona, gente boa. Gente boa. Sandra Silva, que nessa semana Silva, fez aniversário. Nos veremos. Nos veremos. E eu acho bonita, não é só ela não, as outras também chamam de Birmeninha, né? É, isso mesmo. Lembra a avó e tal, acho fantástico. Mas e ela é advogada, uma grande advogada, jovem. Como que é a relação profissional dos dois? Um chega em casa falando sobre a fisioterapia, a outra falando sobre direito. Como que é isso? É legal? Aprende alguma coisa com o outro? Sim, senhora. Diminui o estresse do trabalho? Como que é? A gente chega à noite, na hora de deitar, né? Ali ela fala um pouco, apesar de ser áreas distintas, a gente fala um pouco. Eu falo um pouco da fisioterapia para ela, e ela fala um pouco do jurídico para mim, e acaba que a gente é um pouco de cada um, né? Acaba que eu já sei um pouco do jurídico e ela sabe um pouco da fisioterapia. Embora hoje exista aquela patologia que eu te falei, que é a fibromialgia, que hoje depende do jurídico e do fisioterapeuta, né? E ela hoje se especializou nessa área. Além da área que ela já tinha feito um curso de previdenciário, também ela fez aí essa área para esses pacientes aí. Só ratificando que hoje a fibromialgia, há situações em que se pode receber o benefício, né, do governo, através do LUAS, não é? Isso. E para nossos ouvintes que não ouviram o programa do início, era bom falar um pouquinho sobre em que condições geralmente isso pode acontecer para pessoas portadoras de fibromialgia, que às vezes têm dificuldades aí financeiras, até porque tem medicamentos, tem todo um tratamento. Isso, é muito caro. Que nem e é caro, né? Precisa de uma equipe multidisciplinar, e não tem condição. Mas no caso da aposentadoria, digamos, né? Entre aspas, como que geralmente é conseguido? Em que situações a fibromialgia pode proporcionar, se é que se pode falar isso, né? Proporcionar, mas que pode fazer com que o paciente venha a ter uma ajuda federal. Um benefício, né, do governo federal. Precisa procurar o profissional, né? Ela vai precisa fechar diagnóstico com o médico primeiro, com especialistas. Depois de fechar o diagnóstico, e aí vai para a segunda parte, que é procurar o jurídico, né? Que é para encaminhar ela e mostrar os caminhos corretos para tentar conseguir esses benefícios. É claro, tem juízes e juízes, né? Então, nem sempre eles vão estar ali concordando com aquilo ali. Já vi casos de paciente não receber porque o meu relatório estava diferente do médico, mas não tem como o relatório do fisioterapeuta ser igualzinho ao do médico. Então é diferente mesmo. Entretanto, falam a mesma coisa, só que palavras diferentes.
Entendo. Então precisa mais também o pessoal da junta do INSS tentar entender um pouco sobre isso, para não deixar ninguém sem amparo com achar ou achismo. E não é por aí, tem que ter consciência do que está fazendo. Então, o relatório, quando você lê os dois, para qualquer profissional, especialistas nas áreas, vai dizer, não, aqui está falando a mesma coisa. Basta ter um pouco de compreensão. Né? Ou, se não tem um conhecimento, não julgue, né? Passe para um colega que tenha, mas não deixe a pessoa sem auxílio de acordo com desinformações. Isso é verdade, muito importante. Isso que você acaba de falar. Tem aqui uma participação muito boa, que é de colega seu de profissão, doutor Gilberto. Ah, Gilbertinho, me deixou só dessa vez. Nossa. Ele diz o seguinte: bom dia, sou Gilberto Barbosa Oliveira, meu grande abraço a todos. Meu agradecimento a Paulo Júnior por essa apresentação, esclarecimento que toda a nossa população só tem a ganhar ao parar para ouvi-lo. Parabéns, Edilson, ao presentear a população com tanta informação. Gilberto, eu sou suspeito para falar dele, né? Geralmente os pacientes meus neurológicos eu indico para ele, porque é o cara que mais está próximo dessa área aí. Ele se especializou e a gente discute bastante sobre isso, sobre esses acidentes de moto, sobre esses TCE, e ele é um cara muito bom para falar sobre isso aí. Então você faz uma parceria bacana. Fazemos sim, a gente sempre é unidos aqui, a gente sempre tá. Chega uma criancinha para mim que não é na minha área, na área de pediatria, eu passo para as meninas, ou para a doutora Ilbenice, ou para a doutora Júlia. Chega um paciente querendo fazer na área dermátomo, fez uma cirurgia de seios e tal, eu já indico para a doutora Ana. Então a gente tem uma parceria muito boa, um equilíbrio muito bom aqui. Graças a Deus, nós somos bem unidos aqui. Então, mandar um abraço então logo, né, para todos os fisioterapeutas aí quem estiver me ouvindo, e estamos juntos aí, viu, galera? Aqui manda um alô aqui pra gente também, Ranúzia, né, bem conhecida, esposa de Antônio Vargas, grande contabilista, uma pessoa muito amiga, sim, sempre ouvinte aqui do programa, e nos cumprimentando, e ainda nem terminou a mensagem aqui, acabou agora de completar. Então ela diz o seguinte: bom dia, meu amigo, tudo bem? Então, passando para parabenizar pelo excelente programa à altura do entrevistado, Dr. Paulo, um exemplo de profissional. Que bom, né? Ranúzia já foi minha paciente, né? A gente já trocou muita informação, é uma pessoa maravilhosa, tem uma família maravilhosa, e desejo para ela tudo de bom na vida dela. É pessoa boa, né? Muito boa. Muito querida aqui. Eu mando um abraço aqui a Ranúzia, a toda a família, que sempre está acompanhando o programa. Antônio Vargas, por exemplo, seu esposo, ela sempre está aqui na FM Chique Chique, concedendo entrevista aí para Jorge Meira, programa Espaço Aberto, que começa daqui a pouco aí com uma entrevista muito interessante, que é com o vereador Neilton do Sindicato. Então, quem gosta de política, aguarda aí que vem sopa de tamanco, como diz o Jorge Meira. Acho muito engraçado quando o Jorge fala assim: programa Espaço Aberto, aqui é peia. Eu achei esse trocadilho sensacional, eu acho maravilhoso. Mas, doutor Paulo, o bate-papo aqui com certeza muito gostoso. A gente fala em entrevista, mas na realidade acaba sendo um bate-papo, né, de informação, claro, procurando sempre levar uma linguagem de tal modo que nossos ouvintes de todas as idades, né, de todos os seus educação, cultura, compreendam, né, o que comentamos aqui, sobretudo nós estamos entrevistado, que é a pessoa principal e especial aqui, que é você. E já estamos encerrando, o programa já está para finalizar, a gente respeita o horário do programa, até porque Jorge é pontual, ele gosta de entrar meio-dia, a gente tem que respeitar, né? É meu pontualidade é importante. Se o povo brasileiro aprendesse o que os ingleses fazem lá em relação ao horário, né? As coisas aqui funcionariam muito melhor. O Brasil teria maiores oportunidades, e as pessoas também.
Porque qual o empregador que gosta de um funcionário que é relapso no tocante ao horário de trabalho, né? Nenhum. Mas, doutor Paulo, fique aqui a você suas considerações finais, se porventura há algo que nós não comentamos, o que não lhe perguntamos, fique tranquilo aí para falar a respeito, ainda que de forma breve. Não, acho que a gente já conseguimos conversar bastante, passar um pouco de informação para a nossa população, que é o mais importante, e dizer às pessoas que cuidem da saúde, né? Agradecer a todos os ouvintes por ter ficado até agora ouvindo nossa entrevista, que foi de tamanha importância, acredito eu. Agradecer a você pelo espaço que nos concedeu para mostrar um pouco para a população sobre devidos assuntos e dizer que nós estamos aí firme e forte. A Fisiocop está aí firme e forte, com grandes projetos pela frente. Eu gostaria até que você deixasse o endereço, contatos, né, telefone. Tem Instagram, essas coisas social? Tem Instagram da clínica, tem tudo. Tem... A clínica fica aqui, né, na rua Rui Barbosa, número 243, do lado ali da Ração e Cia. Banco do Brasil, ali perto. Perto. Banco do Brasil, na rua Rui Barbosa. E o atendimento é de... Quais são os dias? Os atendimentos de segunda a sexta. Sexta-feira. Né, abre às 7 da manhã e fecha às 7 da noite. E há outros profissionais também que atendem. Eu mesmo fico lá até mais tarde, né? As meninas vão embora, mas eu continuo lá atendendo. Eu tentando falar com o doutor Paulo e às vezes a resposta demorava um pouco, porque eu percebia que a demanda é grande. Graças a Deus, entre aspas, né? Poderia ser menor devido às doenças, né? Mas o pessoal, claro, a população brasileira em geral está muito doente. Mas quando a gente vê um colega trabalhando bastante, muitas vezes até passando do horário, né? Abrindo mão, muitas também do seu descanso, né? Do seu lazer, é porque o trabalho está dando certo, é qualificado e as pessoas o procuram sem nenhuma dúvida. Mandar um abraço aqui para meu compadre e minha comadre, Diogo e Maíra, meu compadre também, Dr. Lorival Nogueira, e minha comadre Ana Paula, né, que eles foram o carro-chefe disso tudo, né, a equipe toda também lá da COP, Dr. Fabiano, Dr. Marcelo, Dr. Tarcísio, que atendeu aqui também com a gente, já não está mais por aqui, mas fez muito por nós e pelo povo de Xique-Xique, são os ortopedistas e os fisioterapeutas que trouxe esse projeto para cá, né? E eu abracei a causa e a gente tá junto aí. Graças a Deus, tudo dando certo. E mais uma vez vamos terminando um programa frente a frente, essa edição de 9 de novembro, e dizendo, doutor, que quem sabe aí mais para frente o convidaremos novamente, porque esse assunto ele jamais sai de pauta. Ele sempre está sendo discutido no dia a dia da população brasileira. Muito. E especialmente aqui de Xique não fica por menos. Então é isso, vamos encerrando e na próxima semana, dia 16 de novembro de 2024, retornaremos com mais um entrevistado no programa Frente a Frente. Um abraço a todos. Você ouve a ZYC 354, 99,3 MHz, Rádio FM Xique-Xique.